Será que é possível o HCTR11 voltar a custar mais de R$ 100? Neste vídeo você vai descobrir. Eu sou o Matheus, vamos direto então ao conteúdo. Olha só, atualmente o HCTR11 está custando R$ 37,22, ou seja, desde o início de 2023 ele desvalorizou mais de 63%. Mas quando a gente olha a máxima do fundo, deixa eu colocar aqui desde o início do fundo, cara, olha só, em 2019 ele chegou a custar R$ 161,70. Quando a gente vê essa queda desde então, olha só, mais de 76, quase 77% de queda. Será que o fundo HCTR11 pode voltar a custar R$ 100? Será que ele pode voltar a custar R$ 161 para colocar muito dinheiro no bolso dos cotistas? Vamos lá então que nesse vídeo você vai descobrir. Como sempre eu gosto de fazer, eu gosto de começar no início, do fundo imobiliário, quem cuida dele, as taxas que eles cobram, enfim, então vamos lá. Temos aqui o seguinte, esse fundo, ele teve seu início em 2018, ele é gerido, deixa eu marcar aqui, ele é gerido pela Hectare e administrado pela Vortex, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21% ao ano sobre o patrimônio líquido a mercado do fundo imobiliário. Temos aqui uma taxa de gestão de 0,99% ao ano. Temos também uma taxa de performance de 10% do QCD, a variação de 100% do CDI. Quem me acompanha já sabe, sempre critico a taxa de performance, ainda mais 100% em cima do CDI. Mas tranquilo, vamos ver aqui o portfólio do fundo imobiliário, porque aqui é onde pode estar o grande problema. Ou talvez não, pode ser aqui uma oportunidade para a gente comprar ele barato e ele chegar a custar mais de R$ 100. Olha só, o HCTR11 é um fundo de papel, ou seja, mais de 80% dele ele aloca em CRIs, mas temos também 18% em cotas de outros fundos imobiliários e aproximadamente 2% em caixa, sendo que desses CRIs, cerca de 58% são sêniors, o restante aqui temos 29% subordinado. Cara, 29% de CRI subordinado é muita coisa. Para quem não sabe, existem, posso dizer assim, duas classes de CRI. Temos o CRI série única, que é todo mundo recebendo ao mesmo tempo, e essa outra classe, que eu gosto de chamar assim, é dividida em três. Temos o CRI sênior, o mezanino e o subordinado. Isso nada mais é do que a ordem de pagamento. O CRI sênior recebe primeiro, depois o mezanino e por fim o subordinado. Como o subordinado recebe por último, geralmente ele tende a pagar taxas maiores, contudo, ele é muito mais arriscado. E olha só como esse fundo é arriscado. Cerca de 90% da carteira dele rende o quê? O IPCA, que é o índice de inflação, mais 10,7%. Cara, é uma rentabilidade altíssima. Olha só a taxa média. Inflação mais 10,40%. Realmente é uma taxa muito alta. Não à toa, esse fundo imobiliário no decorrer do ano vem enfrentando diversos problemas. Isso porque o IPCA subiu muito, os devedores desses CRIs não conseguiram honrar com seus compromissos e acabaram ficando inadimplentes. Como eles começaram a ficar inadimplentes, ou seja, o fundo imobiliário começou a receber menos dinheiro, logicamente ele começou a distribuir menos de rendimento também. E isso acabou impactando na cotação do fundo imobiliário que caiu dessa forma. Mas enfim, vamos ver aqui então a carteira do fundo imobiliário. Olha só, veja que ele possui diversos CRIs, mas eu quero destacar o seguinte, olha esses verdes que não tem nenhum preenchimento, ou seja, eu vou chamar aqui de verde vazio. Olha só. Temos esses verdes vazios e temos também esses amarelos. Além desses verdes aqui, é o que tem esse certinho aqui dentro. Esse verde aqui que tem um certinho dentro eu vou chamar de verde cheio. Então temos aqui o verde vazio, temos aqui o amarelo e temos aqui o verde cheio. O que significa cada um desses? A gestora colocou aqui pra gente, ó. O verde cheio quer dizer que os CRIs estão adimplentes, ou seja, estão pagando as dívidas tranquilamente, sem nenhum problema. Já esses verdes vazios estão adimplentes, mas tem um aspas aqui. Isso aqui não quer dizer que eles perdoaram a dívida. Eles apenas rolaram a dívida um pouco mais para frente, mas pode ser que quando chegar no período deles começaram a pagar novamente essas dívidas, eles comecem a ficar inadimplentes. Então é muito bom a gente ficar de olho nesses verdes vazios. Temos também os CRIs em amarelo, que ainda estão em negociação, dos credores ali com o fundo imobiliário. Temos também os vermelhos, que são CRIs que houveram vencimento antecipado. Mas quando a gente olha aqui, a gente vê mais o que? A gente vê mais verde vazio, ou seja, rolaram essa dívida um pouco para frente, e esses em amarelo, ou seja, em negociação.
você pode ver que a maioria, ó, é verde vazio e também nesses amarelos. Por isso que o fundo imobiliário reduziu tanto os seus rendimentos e por isso também que a cotação dele caiu bastante. Olha só, muito verde vazio. E quando a gente olha os seus fundos imobiliários, veja que ele possui quase 9% nesse fundo aqui, ó, XBX11, que também, um tempo atrás, deu problema não somente para esse fundo imobiliário, mas para todos os outros que possuíam ele em carteira. Então, realmente, a HCTR11 possui um risco altíssimo e a gente tem que ficar atento a esses CRIs aqui, ó, com verde vazio, para a gente ver se quando chegar lá na data deles pagarem, se eles vão pagar ou se eles vão ficar inadimplentes. E bem, por causa dessas inadimplências, olha só, em outubro o fundo estava distribuindo aproximadamente R$ 1,10 por cota, só que no último mês ele distribuiu apenas 34 centavos e veja que ele chegou a distribuir 17 centavos por cota, então realmente é uma queda muito absurda. Mas eu entrei aqui no relatório do fundo, o relatório aqui do mês, acho que é do mês de outubro, acho que foi do mês de outubro. Olha só o que fala, até marquei aqui em amarelo para você me acompanhar. A distribuição de dividendos referentes a outubro continua fazendo parte da sua apuração o efeito positivo no valor de 0,05, ou seja, 5 centavos por cota, proveniente da multa de pré-pagamento do CRI. Então isso aqui, 0,05 aqui, é proveniente da multa de um CRI. E ele ainda continua aqui em outubro, temos aqui, ó, um acordo com a Gramado Parques, ou seja, o fundo imobiliário renegociou 5 CRIs. Houve também, marquei aqui embaixo, ó, houve também reestruturação do CRI remanescente na carteira deles, o Aquan Prime. E aqui embaixo fala uma coisa interessante, retomada das obras do projeto Aquan Foz do Iguaçu, porque isso aqui ele serve como garantia justamente do CRI aqui em cima, ó, o Aquan Prime. E quanto à perspectiva de distribuição de dividendos, que está aqui embaixo, ó, temos aqui o seguinte, nas competências de novembro e dezembro, o HCTR11, pelo menos é que a gestão fala, eles esperam distribuir valores próximos ao observado ao mês de outubro, ou seja, aproximadamente 34 centavos por cota. Seguindo aqui na segunda página, pode ver que são 3 páginas que o gestor fez aqui para a gente. Aqui embaixo ele fala o seguinte, que esses rendimentos de 34 centavos por cota em outubro tem como base o resultado caixa do mês acrescido na segunda parcela proveniente do resgate antecipado daquele CRI, ou seja, daqueles 5 centavos. E aqui embaixo ele continua falando o seguinte, isso também vai ter efeito positivo nas distribuições referentes aos meses de novembro e dezembro, ou seja, vamos ter aí mais 5 centavos por cota. Então, sim, ele aumentou esses rendimentos, mas foi por causa dessa multa aqui desse CRI. Pode ser que depois, né, lá no mês de janeiro, fevereiro, março, ele volte a distribuir um rendimento menor, logicamente, se esses CRIs continuarem inadimplentes. Mas aqui embaixo ele continua. Nas competências de novembro e dezembro, o HCTR11 deve distribuir aquele rebate, né, valores próximos aí ao mês de outubro. A partir daí, olha só, a partir daí ocorrerá o término dos prazos de waiver, ou seja, aqui a gestão deu um período maior para esses devedores honrarem com seus compromissos. Isso não quer dizer que eles perdoaram a dívida, apenas deram mais um tempo para eles pagarem aí o que eles devem. Para as operações aqui eles colocam algumas operações. Aqui embaixo eu até marquei de verde, mas eu sei que está bem fraquinho, então eu vou ler aqui, eu vou marcar aqui em vermelho e aí a gente lê, ó, porque aqui temos informações muito importantes. Ressaltamos que, em processo de reestruturação, os credores podem conceder fôlegos adicionais após os prazos inicialmente estipulados para que as empresas consigam se reorganizar de maneira saudável. Ou seja, pode ser que eles ainda rolem essa dívida um pouco mais para frente e que eles explicam aquilo que eu acabei de falar, que isso não significa um perdão da dívida, apenas deram aí um prazo a mais para eles pagarem essa dívida, claro, contando com a incidência de juros e correção monetária. Então, assim, o fundo imobiliário realmente está passando por vários problemas, ó, várias inadimplências, a inflação, apesar de continuar subindo, está subindo no ritmo menor, beleza, mas mesmo assim ela continua subindo, o que vai acabar impactando os devedores dos CRIs, que pode ser que eles continuem inadimplentes. Então, aqueles CRIs continuando inadimplentes, esse fundo aqui, ele não conseguiria pagar dividendos a mais, ou seja, distribuir rendimentos a mais,
para os seus cotistas. Mas assim, se esse fundo aqui começar a pagar um rendimento maior, aí pode ser que ele comece a valorizar. Olha só aqui, ó, só para você ter ideia. Ele já chegou a distribuir, ó, R$ 3,20 por cota. Olha aí, ó, 2,47, 2,22, R$ 2. Isso aqui fez com que muito investidor começasse a investir nesse fundo sem conhecer totalmente o risco. Claro, um fundo pagando R$ 2, cara, mais de R$ 2 por mês por cota é muita coisa. Logicamente, ele era bem arriscado. E olha só, aumentou a inflação. E o que aconteceu? Aqueles devedores pararam de honrar com seus compromissos e acabaram ficando inadimplentes. O fundo chegou a pagar aqui 17 centavos por cota, mas ele vem se recuperando, ó. Depois distribuiu 27 centavos, depois distribuiu 34 centavos. A perspectiva é que em novembro e dezembro ele distribua 34 centavos. Então, se ele continuar aumentando os seus rendimentos, se tiver aí essas negociações desses CRIs e o pessoal começar a pagar o fundo imobiliário, logicamente a cotação vai seguir isso e vai subir. Então, se isso acontecer, o fundo imobiliário tranquilamente vai superar os R$ 37, os R$ 38, pode até superar os R$ 39. Contudo, eu acho muito difícil mesmo, ele chegar aqui, ó, nos R$ 100 novamente. Isso porque para ele sair de R$ 37 para R$ 100, eu já fiz um cálculo, é aproximadamente 270% de valorização. Cara, muita valorização. Particularmente, eu nunca vi, ao menos no curto prazo e médio prazo, um fundo imobiliário valorizando dessa forma. E se a gente pega aqui, ó, o máximo que ele teve, que foi cerca de R$ 161, cara, isso aqui é mais de 430% de valorização. Seria uma valorização absurda. Então, particularmente, não é recomendação de investimento, mas particularmente eu acho que o HCTR11 não vai chegar a R$ 100 por cota. Pode subir um pouquinho se ele começar a entregar um rendimento maior, mas valorizar mais de 280% eu acho muito difícil. Claro, pode acontecer. Na verdade, estamos falando aqui de renda variável, então tudo pode acontecer. Só que eu acho muito difícil ele chegar novamente naquela cotação de R$ 100, 120, 140, R$ 160 por cota. Acho muito difícil mesmo. Então, claro, se você quiser investir no fundo imobiliário, o meu conselho é: coloque na sua parte de risco na carteira aqueles 10% que é tiro, porrada e bomba. Você pode colocar tudo ali, pode subir muito, pode cair muito, porque na minha opinião esse fundo aqui é muito arriscado. Pode ser que ele suba um pouco se ele começar a entregar um rendimento maior, mas é muito difícil ele chegar a custar mais de R$ 100 por cota. Mas e você? Acha que esse fundo consegue realmente superar os R$ 100 por cota de novo? Ou isso não vai mais acontecer? Comenta aí, eu gosto bastante dessa interação. E lembrando, recentemente eu soltei um curso para você aprender tudo o que você precisa para analisar fundos imobiliários, para escolher os melhores para você e começar a ganhar dinheiro na bolsa de valores. Não somente fundos imobiliários. Olha só, temos aqui que você vai aprender a respeito de IPCA, CDI, taxa Selic, isso bem passo a passo mesmo. Vai aprender a respeito do Tesouro Direto, vai proteger o seu dinheiro através da renda fixa, vai aprender tudo o que precisa para investir e ganhar dinheiro em fundos imobiliários, em ações, vai aprender a montar uma carteira de investimento para ganhar rendimento todo mês, vai aprender a declarar seus investimentos para não ter problema com a Receita Federal e ainda tem um módulo extra. Aqui no decorrer do ano, vou fazendo novos vídeos, vou fazendo lives e vou publicando tudo aqui. O meu foco é você sair daqui um investidor completo, um investidor totalmente independente. Temos também vários bônus, você vai ter acesso a PDF, a várias planilhas, material auxiliar, você vai ter acesso à comunidade do investidor verificado, onde você vai poder tirar dúvidas não somente comigo, mas com outros investidores. Temos aqui o bônus 3, que vai ser aquele módulo extra, mas para mim o maior bônus é isso aqui, esse desconto de mais de 60%. O curso está saindo de R$ 497 por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,66. Cara, um ótimo investimento para você aprender tudo o que precisa para fazer seus investimentos na bolsa de valores e ganhar dinheiro todo mês. Se você se interessou, aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link desse curso. Bem, fico por aqui, nos vemos então na próxima aula.